Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. O Papo de Futuro de hoje traz os dados de uma pesquisa recém-lançada pela UFRJ sobre 1.500 anúncios voltados ao público feminino nas plataformas digitais. E o levantamento traz achados preocupantes, como oferta de rejuvenescimento milagroso, uso de deepfake com supostos representantes da Anvisa e expressões e imagens que promovem emagrecimento instantâneo. Tudo isso sem validação dos conselhos profissionais de saúde ou de outras instâncias e em desacordo com as leis como o Código de Defesa do Consumidor. Quem está aqui nos nossos estúdios da Rádio e da TV Câmara para explicar os resultados dessa pesquisa é a jornalista, consultora legislativa e titular do Papo de Futuro, Beth Veloso. Tudo bem, Beth? Bom dia. Bom dia, Ana Raquel. Bom dia quem acompanha a gente aqui no Papo de Futuro. Então, Ana Raquel, eu estou bem empolgada com esse programa de hoje. Na verdade, foi um achado durante o programa, o Congresso com Política, que é um congresso no Recife que discutiu a relação entre política, tecnologia e comunicação. E ali eu conheci uma pessoa do NetLab, que é um laboratório de investigação em pesquisa de comunicação da Universidade do Rio de Janeiro. E aí, a partir dessa interação, né, eu tive acesso a essa pesquisa e essa revelação de que a web, Ana Raquel, está cheia de anúncios enganosos. Essa pesquisa ela foi publicada, então, pelo NetLab, em parceria com o Ministério das Mulheres, e como você colocou, foram mais de 1.500 anúncios analisados. O que eles tinham em comum era o foco no público feminino, e eles mostraram como as plataformas digitais acabam lucrando com a publicidade enganosa na internet. E como é que isso acontece, Ana Raquel? São identificados anúncios tóxicos que impactam as mulheres a partir de discurso, de palavras que trazem um tratamento, um comportamento misógino, um comportamento que ataca a imagem das mulheres, golpes, fraudes também direcionados ao público feminino, como, por exemplo, esse conteúdo que você colocou, de que faz alusão ao corpo da mulher, ou irregularidades na oferta de produtos e serviços. Essas peças, Ana Raquel, foram investigadas de 1º de janeiro a 9 de fevereiro do ano passado, de 2024, mas algumas já estavam no ar há bastante tempo. E elas trazem desde promessas, né, sem resultados, de propostas de beleza, tudo sem esforço, tratamentos sem qualquer comprovação e também a demonstração de que há uma exploração exacerbada da imagem, do imaginário da mulher, do que a mulher busca na internet e o uso indevido também dessa imagem, da imagem de autoridades que validariam esses anúncios. Por exemplo, o presidente da Anvisa aparecia em vários anúncios, uma logo do governo federal ou da própria Anvisa, o que facilitaria o convencimento de mulheres para caírem nesses golpes. E o que é pior, né, a complacência e até mesmo a cumplicidade das plataformas digitais. Então eu conversei com a pesquisadora Luciane Belin. Ela é doutora em comunicação e ela é também pós-doutoranda no NetLab do UFRJ. E ela explica, como uma das responsáveis da pesquisa, em que se baseou esse levantamento que foi feito. Vamos ouvi-la. Bom, a pesquisa então divide em categorias de temas, né? Então a gente buscou entender quais são os alvos temáticos desses anúncios, então o que eles estão vendendo. E aí a gente encontrou mais de 1.500 anúncios que são a gente chama de tóxicos, né? Que são anúncios problemáticos, enganosos ou fraudulentos, ou então promovem determinados tipos de crime e infringem normas que regem a publicidade brasileira de maneira geral. Desses 1.500 anúncios, 80% eram anúncios que falavam sobre o corpo da mulher. Então, anúncios voltados à redução de manchas na pele, voltados à redução de rugas, a resolver a questão das rugas, a emagrecimento, então pílulas que prometem fazer bariátrica sem você fazer a cirurgia, né? Então, resultados que supostamente são muito rápidos, produtos que supostamente são muito eficientes, mas que na prática não são regulamentados, certo? E esses anúncios
como são 80% sobre o corpo da mulher, eles promovem riscos sérios à saúde, eles promovem riscos à saúde mental, à saúde financeira das mulheres, e isso é o que nos chamou muito a atenção. Beth, o que mais foi encontrada nessa pesquisa feita pelo NetLab lá da UFRJ? Ana Raquel, acho que foi muito importante a pesquisa porque ela mostra também que existe um amplo espectro de uso da imagem feminina e do uso de informação que acaba atacando as mulheres. Por exemplo, foram selecionadas 125 palavras-chave relacionadas não apenas à saúde e misoginia, como a gente falou, mas também a questão da autonomia financeira, a questão de prometer empréstimos, prometer lucros falseados e também a espiritualidade, para você te transformar numa pessoa mais zen, mais espiritualizada, que mexe tudo isso muito com a saúde mental da mulher. Então, com isso, o NetLab conseguiu superar uma das dificuldades do levantamento, que era justamente chegar a esses anúncios, porque muitos começam e são rapidamente removidos, ou então, na pesquisa por palavras-chave, eles nem sequer aparecem. Então, o que se concluiu de mais importante para o nosso estudo aqui no Papo de Futuro, que é justamente saber como a gente pode atacar esse problema, porque basta olhar a net, a internet, que a gente vê que tem uma série de problemas e uma série de fake news e uma série de desinformação e que ninguém faz nada. Por quê? Justamente porque uma das conclusões do estudo, e isso é chave, isso é fundamental, porque dá a ferramenta para as autoridades poderem agir, é que as plataformas não são transparentes nas informações que elas divulgam. E uma das dificuldades é justamente esse acesso aos dados, né? Porque a internet se baseia no que a gente chama de microsegmentação. Portanto, são várias informações que são coletadas a partir dos dados pessoais do usuário e a partir do processamento desses dados se devolve uma publicidade que é muito focada, que é muito perfilizada, que vai diretamente, digamos, falar na veia, digamos assim, daquele consumidor, né? E esses dados de microsegmentação, que são usados pelas plataformas, não estão disponíveis dentro da própria plataforma para acesso pelos pesquisadores. Então, os anúncios acabam sendo, de certa forma, classificados, né, como anúncios não sensíveis, quando, na verdade, ao tratar desse tipo de informação, Ana Raquel, eles tinham que ser categorizados como anúncios sensíveis e sim, os dados teriam que estar disponíveis, né? Por quê? Porque eles tratam de saúde, eles tratam de temas sociais, política ou eleições, conforme uma classificação da própria plataforma. Essa deficiência foi identificada pelo NetLab, quem explica a consequência, né, digamos assim, dessa falha das próprias plataformas é a pesquisadora Luciane Belin. Vamos ouvi-la. Além de serem fraudulentos em uma grande medida, esses anúncios eles têm uma série de problemas que consistem em, primeiro, muitos deles tratam de questões sobre saúde, política, enfim, vários outros temas que são categorizados, que se encaixam nos critérios das plataformas como anúncios de temas sociais ou de eleição e política. Esse tipo de anúncio, de acordo com as plataformas da Meta, deveriam ser classificados como sensíveis, que são anúncios e que a plataforma se obriga a disponibilizar os dados de microsegmentação e demais informações de metadados. Como eles não são, na maioria das vezes, classificados dessa forma, a pesquisa não tem acesso a esses metadados. Então não é possível saber, por exemplo, a quem eles são direcionados, qual é o público-alvo, quem está de fato sendo atingido por esse tipo de conteúdo. Isso é um problema porque a gente sabe que as plataformas exploram por meio da microsegmentação, enfim, os anunciantes conseguem direcionar os anúncios para esses públicos a partir da microsegmentação e as plataformas também lucram com o valor que os anunciantes pagam, né? Isso é importante da gente saber para poder, primeiro, promover a questão da transparência e da responsabilização das plataformas. Então, em resumo, as plataformas elas estão lucrando com publicidade enganosa e que promove riscos à saúde das mulheres. Agora, Beth, as plataformas não seriam obrigadas a informar esses dados sobre os anúncios que veiculam? Elas não seriam obrigadas, pela legislação atual mesmo, a ter mais transparência, a mostrar a relação entre empresas, né, por exemplo, como a Meta e seus anunciantes?
Ana Raquel, como a gente tem um quadro, um cenário de autorregulação, elas são obrigadas porque está previsto no próprio regulamento dessas plataformas, no termo de uso delas. E essas informações a gente tem também a LGPD, que coloca o que é dado sensível e o que não é dado sensível. Isso está muito geral, claro, né, de proteção de dados, né? A LGPD. lei geral, exatamente. Então, assim, nós temos parte da legislação que a gente precisa. O que eu acho que a gente tem que avançar é no PL 2630 ou no projeto Congênere, que vai tratar justamente da responsabilização. Então, se existe uma legislação, por que elas não fazem? Porque não tem punição, não tem uma fiscalização, não tem um acompanhamento. E isso gera o que a gente chama, respondendo a sua pergunta da relação dessas empresas com os anunciantes, um cenário completamente diferente do que acontece, por exemplo, numa mídia mais tradicional, sem defender a publicidade na mídia tradicional. Mas é importante ver que na internet ela é muito mais liberalizada e com isso os desvios acontecem com muito mais facilidade, né? Existe uma liberalidade maior e, é claro, uma liberdade maior para descumprir a legislação. Por exemplo, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que funciona relativamente bem nas televisões e que na internet não se aplica. Então, é preciso avançar e a pesquisa mostra justamente isso, que as empresas, as plataformas digitais vivem um ambiente de assimetria regulatória muito grande, né? Muito maior do que as mídias offline, como a gente chama, e que elas não estão sujeitas a essa mesma fiscalização que as mídias sofrem dentro de um espaço publicitário mais regulado. E além de não serem transparentes nas informações que publicam nos anúncios, elas acabam alimentando esse modelo de negócios baseado não apenas na publicidade, como no engajamento, como nas notícias fraudulentas, porque elas engajam muito mais, alimentando todo esse círculo vicioso. No caso da Meta, por exemplo, olha só, o modelo de negócios da empresa mostra que mais de 97,8% da receita da Meta, que é muito maior do que o PIB de muitos países, que é na ordem de bilhões, né, de dólares, vem desse modelo de publicidade, vem dessa própria publicidade, que em grande parte é fraudulenta. Então, essas empresas, elas não prestam contas às autoridades sobre o lucro que elas têm com relação à publicidade e também não descumprem a legislação nacional. É até interessante você colocar isso, né, Beth? Porque na mídia tradicional a gente já está acostumado, por exemplo, a não ver propaganda destinada ao público infantil, o que não acontece da mesma forma nas mídias sociais. E especificamente sobre a pesquisa que você está trazendo para a gente aqui, como é que estão os casos, então, de misoginia na rede? Como é que as empresas como a Meta combatem os discursos de ódio, de desinformação, especialmente contra as mulheres? Essa é a questão, Ana Raquel, que a gente tem colocado, né? Na verdade, as empresas não combatem, elas reforçam esse preconceito e isso é um outro achado da pesquisa, né? A misoginia, gente, o que seria a misoginia, né? Ela é uma forma virulenta de violência e hostilidade contra mulheres em ambientes online. Então, quer dizer, é um fenômeno relativamente novo, porque a gente está falando de uma realidade virtual. E esse conceito que eu estou trazendo da pesquisadora Sarah Bennett-Weiser, né? E esse estudo confirma que o próprio algoritmo, né? Então, a gente vê que não é uma programação intencional de alguém que está por trás da plataforma da Meta. É uma programação do próprio algoritmo, é uma política da empresa que não se importa com esse modelo e que reforça, a partir da sua lógica algoritma, que faz o tratamento dos dados, né, e privilegia justamente esses conteúdos que capturam a atenção do usuário, né, reforçando esses estereótipos de gênero. Então, a gente vê vários fenômenos, né, o masculinismo. Então, assim, é uma série de questões que estão na legislação, inclusive no Código Penal, mas é muito difícil até você ter, e esse é o grande mérito da pesquisa, acesso a esses dados, a capacidade de identificar esses anúncios, provar que esses anúncios existem, já que as plataformas são totalmente refratárias a qualquer tipo de denúncia ou qualquer tipo de questionamento administrativo por parte do próprio usuário. Estou sendo vítima de um ataque, estou sendo vítima de preconceito, estou sofrendo um bullying, né, um cyberbullying, e você não consegue se comunicar com a plataforma para você derrubar esse conteúdo. Então, por tudo isso, é que a gente realmente precisa de uma ação mais ostensiva por parte do Congresso, aprovando a responsabilização dessas plataformas pelo conteúdo que é impulsionado, pelo conteúdo que é pago, que vai nessa relação das empresas com os anunciantes, porque as empresas
as plataformas sabem quem são os anunciantes, né? E também a partir das regras, da violação das regras da publicidade brasileira. E eu estou falando o quê? Da Constituição Federal, no próprio artigo 220 da comunicação, que trata dos valores da publicidade, os valores sociais, os valores da sociedade, né? As normas do Código de Defesa do Consumidor. Você não aceita fraude, você não aceita uma publicidade que seja enganosa. Isso é inaceitável pelo Código de Defesa do Consumidor, e as plataformas já poderiam ser punidas a partir da aplicação, por exemplo, do artigo 37 do CDC e a própria fiscalização do CONAR, como eu citei, Conselho de Autorregulamentação. Só para fechar o programa, o que a gente percebe, para a gente ter uma ideia do volume e da gravidade, né, desse problema da publicidade enganosa. Eu trouxe o caso das mulheres, mas essa é um segmento, é uma fatia. Na verdade, a gente vê que esse comportamento é padrão dentro do que a gente chama de redes sociais hoje. Por exemplo, de acordo com o World Federation of Advertisements, ou seja, né, uma federação mundial de anunciantes, a fraude publicitária, Ana Raquel, pode chegar a 30% do mercado digital, né? E a gente sabe que o mercado digital hoje recebe a maior parte da fatia publicitária que vai, de um modo geral, para a mídia, né? Para a mídia de comunicação, incluindo TV, rádio, jornais, revistas e a própria internet. Portanto, uma projeção mais pessimista, né, é de que em 2024, por exemplo, a fraude em anúncios tenha representado 140 bilhões anuais no mundo. Então, assim, é mais uma pesquisa que a gente traz aqui com muita preocupação, mas com muita motivação também, para fazer com que a gente possa botar o Ministério Público para agir, né, botar o Código, o SENAC para agir, a SENAC é de Defesa do Consumidor, a Secretaria Nacional, né, de Defesa do Consumidor, e o Congresso para votar as leis que vão dar transparência ao algoritmo e responsabilização pelo conteúdo impulsionado pelas plataformas digitais. Certamente. Beth Veloso, em mais um Papo de Futuro. Beth, muito obrigada pela sua participação aqui. Sempre lembrando, quem está com a gente aqui no Papo de Futuro, Papo de Futuro fica depois em podcast, é só procurar nas plataformas, os tocadores de podcast por Papo de Futuro, da Rádio Câmara. Lembrando também que você pode participar do Papo de Futuro com sugestões. O e-mail é papodefuturo@câmara.leg.br. É câmara.leg ou é Gmail, Beth? É câmara.leg.br. E o WhatsApp, que é o 61 999 78 90 80. Beth, muito obrigada por mais um Papo de Futuro. Muito obrigada e uma ótima semana.